Senhora presidente, membros da mesa, colegas vereadores, população aqui presente, internauta que nos acompanha, eu não posso abrir mão desse espaço que nós temos aqui de usar a tribuna para a gente poder pedir, para a gente poder referenciar alguma coisa que, às vezes, pelo trâmite que segue, às vezes, a casa, que as nossas indicações, elas não chegam, não dá tempo de chegar até o Executivo. Então, eu gostaria aqui de fazer um pedido ao Executivo. E aqui eu gostaria de salientar o seguinte, a questão dessas chuvas que estão aí. Entendo perfeitamente que, já que não foi feita a prevenção, agora é preciso fazer a manutenção. Então, infelizmente, existem certas localidades que os moradores têm nos cobrado. E aqui eu quero referenciar a esquina da rua Milen Chalita com a Avenida dos Puris, no bairro da Vila Carmen, que é uma boca de lobo, que está completamente suja, e com essa chuva, os moradores começam a reclamar. E não é uma questão só desse lugar. Não é uma questão só desse lugar. A questão é que o Executivo ele precisa se atentar aos trabalhos preventivos que precisam ser feitos na cidade. Então, aqui, apresentei eu, junto com o vereador Marques, aqui, aquelas gaiolas a serem instaladas nas bocas de lobo, para justamente facilitar a coleta de sujidades que poderiam ser colocados, tal. Mas é mais um projeto, mais uma política pública que está aí, e mais uma vez a população sofrendo, porque quando não é no nosso calo, quando não é com a gente não se importa, porque a gente não tem essa mania de se colocar no lugar do outro. Agora, se o prefeito quis administrar a nossa cidade, ele tem que administrar o todo, não pode administrar a parte, ele tem que administrar o todo. E no todo, né, Vica, aqui tem que se lembrar que tem que ser cuidado agora, a época de chuva está aí, as bocas de lobos estão aí, estão todas sujas. Se existe os moradores que não contribuem, que jogam lixo, que jogam material reciclável, então, cadê a fiscalização? Porque a fiscalização não se faz presente, né? Estamos com problemas aí da dengue também, tem a questão dos córregos. Então, por que os córregos não estão limpos, né? Então, nós temos aí o problema dos catadores domésticos que armazenam em qualquer lugar. Então, possíveis criadouros de mosquito e tal. E aí, cadê a fiscalização? Políticas públicas aqui nós fizemos. Várias políticas públicas voltadas para a questão do meio ambiente. As pessoas estão aí preocupadas. Olha, o coronavírus está aí. Agora eles estão preocupados como que o coronavírus vai se comportar aqui, né? No nosso hemisfério, que é um hemisfério quente, e sendo que ele se manifestou lá numa área mais, aqui nós somos tropical, lá é uma área mais úmida. Então, quer dizer, nós vamos esperar o quê? Nós vamos criar condições até quando? Então, é preciso que o Executivo se atente a isso. E aqui não é uma questão de cobrar Edson, João, Pedro ou Mané. Aqui é uma intenção de cobrar o gestor público, qualquer que seja ele, que está sentado ou que venha se sentar na cadeira da prefeitura. Porque aqui nós temos a mania de cobrar quem está, aqui nós temos que cobrar até daqueles que hoje já têm intenção de assumir a cadeira que está lá. É compromisso com o meio ambiente, é compromisso com a equipe de dengue, a equipe de endemia, dar condições de trabalho para eles, vereador Aldecir Baianinho, para que nós não fiquemos refém de ser picado por um mosquito. É isso que nós temos que fazer aqui. Aqui eu não estou fazendo crítica aqui à pessoa em si, mas à condição de quem assume uma prefeitura.
Eu acho que a classe política, ela tem que fazer esse entendimento. Quem senta lá não pode se sentar para fazer aquela política, a preocupação da educação, da saúde, daquilo, como eu tenho dito aqui. O contexto é muito mais amplo, a cidade é muito maior do que a educação e do que a saúde. Tem outros problemas. Tem a questão do urbanismo, tem a questão do urbanismo, a questão da segurança pública, a questão da cultura, a questão do turismo, a questão da infraestrutura, a questão do meio ambiente, a questão do cuidado com os animais, a questão das... Então tem tudo, é um contexto muito grande. E para isso, hoje nós precisamos de pessoas qualificadas e capacitadas para estar ali. A pessoa, o político, não está interessando mais para a comunidade, para a sociedade. Hoje nós estamos precisando de realmente gente qualificada, gente que possa dar uma resposta imediata às questões que nós, enquanto munícipes, somos reféns. É isso que nós precisamos fazer. Então aqui, venho pedir por esta boca de lobo, desse senhor que me cobrou hoje, nas redes sociais, me cobrou, Dimas, e aqui, essa boca de lobo, tem tanta sujeira que está arriscado, tem tanto resto de madeira, material, que está arriscado lá, ter até escorpião. Pô, pelo amor de Deus, a gente não se prepara na época de chuva, e não se prepara na época de seca. Aí nós temos o problema das quedas de energia, em consequência das árvores que não foram cortadas, em consequência das árvores que foram plantadas debaixo das redes elétricas. Pô, será que não tem ninguém que oriente isso? E aí, a população fica nos cobrando. Não tem fiscal de nada, não tem fiscal de nada. E, novamente, eu falo, até quando nós vamos ter alguém ocupando lá a cadeira da prefeitura que não se atente à fiscalização? E aqui eu não defendo a fiscalização punitiva, simplesmente chegar e punir, mas tem que existir o agente da fiscalização. O agente de fiscalização é a presença do Estado no lugar, é a presença do município no lugar. A gente vê aí, as pessoas estão jogando lixo em qualquer lugar, por quê? Porque não tem fiscalização. As pessoas estão fazendo o que querem, estão ocupando espaço como não tem ninguém tomando conta, eu vou tomar conta. Eu acho que não pode ser assim. Se nós queremos uma cidade melhor dessa que está tendo, e aqui tem que colocar, está melhor do que estava. Concorda comigo, Odeceu Beninho? Concorda comigo, vereador Vico? Presidente, está melhor, mas precisa mais. E eu, se um dia não estiver aqui, vou continuar sendo munícipe e vou estar cobrando pelo melhor. Tem que ser, o limite é a excelência. O limite dos serviços públicos, dos espaços públicos, das políticas públicas, é a excelência. Não tem que existir um meio termo. Não tem que existir um mais ou menos. Porque há de se entender que se hoje eu produzo um péssimo ambiente público, hoje, pessoas que tinham uma classe social estável, pelo nível de desemprego, perdeu essa condição e hoje está fazendo uso do espaço público. E nós aqui temos que pensar no povo como um todo, e não no povo enquanto classe social. Então eu cobro excelência, tem que ser excelência. Se nós vamos fazer alguma coisa, que faça da melhor forma possível, porque ali serão atendidas pessoas. E se hoje os senhores estão no poder, se hoje os senhores fazem parte de uma casa legislativa, amanhã os senhores podem não fazer. E que moral os senhores terão de cobrar, se estando aqui, não cobraram o suficiente para que as coisas mudassem? A realidade tem que mudar, senhor. Nós somos uma cidade pequena, relativamente pequena, com 34 mil habitantes. Nós temos que melhorar, sim. Nós temos que buscar a excelência, sim. Porque nós estamos tratando com pessoas. E essas pessoas,
elas pertencem a famílias, e nós temos que respeitar isso. Então aqui, quero mais uma vez, poxa, já vamos entrar agora num processo político. E não é o processo político que vai fazer parar a cidade. Porque essas pessoas continuarão a ficar reféns de tudo isso. Né? Já basta o carnaval, que agora que todo mundo já estava comemorando, agora que vai começar. Onde se viu isso? Isso já faz parte da nossa cultura enquanto povo brasileiro, que o ano só começa depois do carnaval. Isso é um absurdo, pensarmos desse jeito. É um absurdo pensarmos desse jeito. Então é como se nós pensássemos que todos os problemas, todas as necessidades das pessoas tivessem paradas. E que de um passe de mágica, a partir de sexta-feira, quando começou o carnaval, vereador Thales Satin, todo mundo ficaram numa posição de não poder reclamar mais nada. Meu irmão teve no pronto-socorro, né? Minha filha teve no pronto-socorro lotado. Lotado. E ninguém pergunta por que está lotado, né? O povo está doente. E por quê? A resposta é por quê? Ninguém responde. E nós vamos fazendo uma política de quantidade. Nós vamos fazendo uma política somatória, né? O prédio está bom, tem médico, tem isso, tem remédio, tem isso, e aí? E o número? Será que isso não está desencadeando um indicador extremamente perigoso para um futuro próximo para a nossa cidade? Senhores, o tempo é curto, o tempo é breve, ele passa, mas cada um que passa, ele tem um compromisso com esse tempo. E ele também tem que deixar nesse tempo a sua excelência. Tem que deixar no tempo excelência. Essas são minhas considerações dessa noite, senhor presidente.